dia, gente. Bom estarmos juntos, depois de tanta correria, festas, panetones, né, José? As crianças podem subir, elas não querem ficar aqui comigo, mas tudo bem. Elas gostam mais das professoras. Muito bom. Desculpa a minha voz, tá, gente? Ela só vai piorar daqui para frente. Oi? Não. Parei de beber. Desde o ano passado. Abraham Lincoln, certa vez, junto com seus assessores, tomaram uma decisão. E um dos conselheiros disse assim: bem, senhor presidente, espero que Deus esteja do nosso lado. Então Abraham Lincoln respondeu: o que me preocupa não é se Deus está do nosso lado, mas sim se nós estamos do lado dele. Quais são as marcas de uma igreja bíblica? Hoje de manhã na escola dominical estávamos ouvindo alguma coisa sobre isso. Quais são as marcas de uma igreja bíblica? Ela crê que a Bíblia é um livro qualquer. Ah, não. Ela crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Que a salvação vem somente através da fé no sacrifício de Cristo. De que Ele é o Messias prometido. Você consegue lembrar mais alguma indicação que a palavra nos aponta? Se você sai daqui, você viaja, você se muda, está procurando uma igreja, o que essa igreja deveria ter para você se reunir a ela? Compromisso com a verdade, com a palavra de Deus, sim. Que mais? Oi? A prática, o exercício dos ministérios através dos seus dons. Abre a sua Bíblia, 2 Coríntios, depois de longo e tenebroso verão, ainda estamos no verão, né? Vamos continuar, vamos ver se a gente consegue terminar antes de acabar o ano, né? O final do ano já está chegando aí, temos que nos apressar. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 20. Até o 13:4. Pois temo que ao visitá-los, não os encontro como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticam. Essa é a minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais: quando voltar, não pouparei, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês,
mas poderoso entre vocês, pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Paulo vai voltar a falar aqui na conclusão da sua carta sobre a prática da disciplina. E uma marca de uma igreja bíblica é que ela pratica? Que ela pratica? Alguns são acordados que ela pratica disciplina. 65% das igrejas, segundo pesquisa do Instituto Barna, nos Estados Unidos, não praticam mais a disciplina. Se você vive do jeito que você vive, não importa. O importante é que você seja membro da igreja ali, mas a maneira como você vive, isso já não é tão importante. Uma das perguntas que você deve fazer a uma igreja: aqui se pratica a disciplina bíblica? Você tem que perguntar por isso. Se ela crê que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor da igreja, é o Senhor da salvação. Paulo então retoma, porque ele já falara sobre isso no capítulo 2, quando aquele irmão que havia pecado, ele estava tomado de grande tristeza e a igreja de certa maneira tinha escanteado ele, deixado ele de lado. Paulo falou: não, retoma, procura ele, abraça, ama aquele irmão. Ele se arrependeu. Agora Paulo está pronto a visitá-los e ele teme: olha, se as coisas que estão acontecendo aí, vocês vão me encontrar não do jeito que vocês gostariam. Paulo retoma então a prática da disciplina. Ele vai agir com ousadia e com energia. Como ele falou aos falsos mestres: rogo-lhes que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo padrões humanos. Paulo, diante da situação que estava na igreja, ele já havia alertado sobre isso. Na primeira carta, no capítulo 4, versículo 21, ele já alertara: que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor ou espírito de mansidão? Paulo está perguntando então, e mostrando ali que, apesar de todo o progresso que a igreja já tinha tido, ainda havia nela, e eles não eram uma família unida ainda, na verdade eles eram um amontoado de gente, e ele começa dizendo: olha, talvez eu não vá encontrar vocês como deveriam estar, e ele relaciona problemas gravíssimos de relacionamento, conflitos. Essa palavra significa que ali haviam rivalidades, disputa por posições, brigas, divergências mesquinhas, a luta para conseguir aquilo que a pessoa queria, independente de quanto isso era. Não, eu quero a minha vontade, eu acho que tem que ser assim. Eles estavam discutindo por coisas absolutamente estúpidas e irrelevantes. Um profundo desejo de prevalecer sobre os outros de maneira egoísta. Não havia lugar para a tolerância, para a humildade, para o respeito, para o amor. Havia conflito entre eles, havia ciúmes, inveja. Eles estavam olhando para aquela situação. Temperamentos raivosos, ou como está ali na NVI, né? Manifestações de ira, aquelas explosões nos encontros da igreja, haviam explosões de impetuosidade, de violência, raiva, explosões de descontrole, disputas, divisões. A palavra desejo aqui significa aquele desejo de ser o número um, ser o mais importante. E para que tanto, não importa se eu então arrebanhar um grupinho e eu for o número um daquele grupo, é aquele espírito faccioso de divisão, a qualquer custo, o espírito partidário, calúnias, falar mal, injuriar a pessoa, menosprezar, difamar o seu caráter.
A outra palavra aqui é uma palavra interessante, né? Intrigas, na verdade, é o sussurro, a difamação silenciosa e sutil, né? Você viu que o Alisson andou fazendo, né? É o Alisson, mas não, só entre nós aqui. O Alisson mais popularmente conhecida por fofoca, depreciando sorrateiramente o caráter do irmão, de um líder, arrogâncias, orgulhos, comportamento vaidoso, perturbações ou desordem. É uma situação que estava sem ordem, sem estabilidade, muito tumulto, muita agitação. Tiago usa essa mesma palavra, 3,16, ele diz assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então observe que havia uma situação reinante ainda na igreja, muito perturbadora de relacionamentos. E Paulo, ele está dizendo, receio que eu visitá-los, meu Deus, me humilhe, e eu venha chorar. E esse é o coração do líder pastoral, do homem que veio para aquela igreja que ele fundara, daquelas pessoas que ele investira tanto. E ao chegar ali e ver aquela situação reinante, aquilo pesaria muito para ele. Eu me lembro de um casal que nós tratamos, houve traição. Eu me lembro como nós passávamos noite acordados, orando e chorando por a vida daquele casal, e muitas vezes a gente pensava, onde é que foi que a gente errou? Aqui você vê essa preocupação de Paulo, que Deus me humilhe, ou seja, será que eu não consegui transmitir os valores de Deus? Paulo prevê essa tristeza de chorar por aqueles. Eu venho a lamentar. A palavra, na verdade, aqui, chorar, lamentar, é uma dor de luto. É a palavra usada para o luto, de uma perda severa e dolorosa. É uma tristeza de circunstâncias deprimentes pela condição das pessoas. É uma tristeza muito profunda, que Paulo tem o receio de novamente chegar ali. Não é simplesmente, puxa, que tristeza, né? Está acontecendo essas coisas horríveis aqui na igreja. Disciplina, irmãos, nunca é uma ação prazerosa. É uma ação dolorosa. Não há prazer, mas há dor e tristeza ao tratar-se do pecado. Porque, e Paulo está dizendo, muitos que pecaram não se arrependeram. A palavra arrependeram aqui, quem foi do exército vai entender bem, né? Quando estava fazendo ordem unida, de repente lá o sargentão, alguém, né, que estava dirigindo, falava, meia volta, vou ver. O que acontecia com todo o pelotão? Pode me trazer a água, por favor, aqui? O que o pelotão fazia quando ele ouvia essa ordem de comando? Ele executa a ordem. E o que eles faziam? Eles continuavam em frente, eles iam para a direita, para a esquerda, meia volta, vou ver. O que eles faziam? Oi? Né? Eles davam meia volta e iam em direção contrária. Não é é também compreensão racional, intelectual do erro do pecado, mas uma mudança de comportamento e de prática. E Paulo está dizendo, ele volta, né? Eu receio que ao visitá-los, meu Deus, me humilhe, e eu venho a lamentar porque muitos pecaram anteriormente, não se arrependeram,
Paulo vai usar 3 palavras que denotam uma progressão: impureza, imoralidade e libertinagem. São palavras muito pesadas. Então Paulo olhava para a igreja e via distúrbios relacionais, disputas, fofocas, intrigas no meio da igreja. Mas havia também o comportamento, e a moral naqueles dias era muito frouxa. Era um pecado, e essas palavras se referem ao comportamento, à conduta na área da moralidade, da sexualidade. E naqueles dias, o Alisson estava perguntando para nós pela manhã, né, as mudanças que o mundo está acontecendo. Mas se tem uma área onde não tem muita mudança, é na aula da imoralidade. As imoralidades daqueles dias, muitas vezes, fazem parecer o carnaval, né, um lanchezinho, uma brincadeira do que acontecia naqueles dias. E aqui Paulo está atentando e falou, né, muitos de vocês não se arrependeram da impureza. A palavra significa impureza moral, de pensamento, palavra, sujeira que contamina, que degrada, que corrompe. Essa área é uma área muito séria na vida cristã. A sexualidade é uma área muito séria na vida da família, no casamento e para a sociedade. A vontade de Deus, isso está em 1 Tessalonicenses 4:3, a vontade de Deus é essa, que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Sem santidade ninguém virá ao Senhor. A palavra imoralidade, a segunda expressão aqui, imoralidade sexual, também está relacionado, se refere a relações sexuais fora do casamento, adultérios. Fornicação significa relacionamento sexual entre solteiros, prostituição, pedofilia, e vai por aí afora, zoofilia e outras coisas mais. Toda ordem de corrupção. E naqueles dias ainda havia uma prática normal de que cultos pagãos, haviam sacerdotisas cultuais, onde a prática sexual fazia parte do culto, e era normal então a pessoa ir a esses cultos, aos homens frequentarem esses lugares. A prática da prostituição era normal, você não era condenado, hoje também já não é mais, né? Eu não sei como é hoje em dia mais, né? Mas eu me lembro que antigamente, né, pais tinham o prazer de levar o seu filho mais novo a um prostíbulo para iniciar a sua vida sexual como homem. Lembram-se disso? O pai tinha prazer. Imoralidade, a moral frouxa naqueles dias, e era aceito como uma coisa normal naqueles dias. Sim. E a terceira palavra é a palavra mais pesada. Ela descreve o excesso descarado, a falta de restrição e limites do pecado sexual, desenfreado, uma lascívia obscena,
onde a pessoa não se importa com o que você pensa. E ela publica ainda, ela torna público aquilo. Agora nós estamos vivendo a 3, nós somos um trisal. Já ouviram falar essa expressão? Trisal? Agora nós somos um trisal. Agora o nosso relacionamento é um relacionamento aberto. Vocês sabem o que é um relacionamento aberto? Vocês sabem o que é um relacionamento aberto? Você sai, né? Faz sexo casual. Você sabe o que é sexo casual? Você vai numa festa, conhece uma mulher, conhece um homem e transa com ele. É o sexo. No dia seguinte, às vezes a pessoa nem sabe o nome dela e nunca mais vão se ver. É o sexo casual. E assim há tantas coisas que a gente não consegue acompanhar. Poliamor. Vocês sabem o que é poliamor? Lascívia, libertinagem, a falta de controle, sem vergonha, sem preocupação com os outros e com os danos ou as infecções que isso possam trazer. Uma das doenças que está voltando, você pode falar com a Marta, ela vai te dizer o que é alguém ser infectado pela sífilis. Ela já tratou de gente assim, né, Marta? É uma coisa horrível. Essa palavra descreve uma disposição de alma que se ressente de qualquer disciplina. Alguém que não conhece restrições, que se entrega de maneira insolente, desenfreada à sua sensualidade. A sensualidade, gente, é algo bonito e maravilhoso. Aonde a sensualidade ser vivida? Dentro do casamento. A tua sensualidade é para sua esposa. E tão somente para ela. E o contrário também. Deus nos fez seres sensuais. Não existe nada de errado com ela. Ela não é demoníaca. Ela é linda, maravilhosa, prazerosa. Mas para ser vivida dentro do casamento. Muita curtição. Obrigado. A partir no capítulo 13, então, Paulo vai nos dar. Essa era a situação reinante. Ele não poderia ficar calado ao ver aquela situação da igreja. A desintegração nos relacionamentos e a desintegração moral. De alguns que não se arrependiam. Relacionamentos quebrados, imoralidade na vida de alguns membros. Eu estou indo aí pela 3ª vez. E Paulo então dá um princípio bem importante. Toda a questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Esse é um princípio. 2 ou 3 testemunhas devem falar então. Sim, nós confirmamos que essa pessoa tem feito isto e isso. Não se faz disciplina em cima de boatos, mas em cima de fatos. Não é uma resolução que ele resolveria, não era algo que Paulo deveria resolver, mas em cima dos fatos. Paulo já havia advertido, como ele fala aqui, né? Poxa vida, João. Já os adverti quando estive com vocês na 2ª vez. Já tinha feito uma segunda visita, é chamada a visita dolorosa, onde houve uma rejeição muito forte contra a autoridade de Paulo. Eles não aceitaram aquilo que Paulo quis fazer. Por isso Paulo escreve a chamada carta dolorosa, aquela carta com lágrimas, que Tito leva. E por isso que depois então ele escreve a 2ª carta aos Coríntios, porque Tito volta, traz boas notícias, e então ele escreve a 2ª carta para os Coríntios. Então agora eu vou visitá-los, mas ainda há coisas pendentes. Algumas pessoas ainda não se arrependeram, apesar de já terem sido avisados, alertados. Mas perseveravam naquele estado de desobediência. Porque a disciplina visa levar a pessoa a uma condição de obediência e bênção, nunca de punição. É para a glória de Deus,
é para a pureza da igreja, é para o bem-estar de todos, testemunho do Evangelho. Paulo não hesitou em confrontar o pecado nas igrejas que estavam sob seu cuidado. Ele já tinha repreendido na primeira carta aos Coríntios: olha, tem um homem aí no meio de vocês, ele vive transando com a madrasta dele e vocês não fazem nada. Nem entre os pagãos, nossa, eu estou com pagões hoje, nem entre os pagãos se admite tal prática e vocês como se fosse uma coisa normal e natural. Paulo já então tinha repreendido a igreja: vocês precisam discipliná-lo. Paulo amava demais aquela igreja para ignorar o pecado que assolava a vida, que destruía o poder e o testemunho da igreja. Portanto, ao se aplicar disciplina, não é punição, mas busca-se restauração e a conformação, a viver, como o Alevino falou, dentro dos princípios da verdade da palavra de Deus, para que a pessoa viva de uma maneira, de modo abençoado. Logicamente, a pessoa pode recusar, a pessoa pode sair da igreja, mas não se perde. Ganha-se em santidade e pureza. Preservam-se vidas, como o pastor Rocha estava mencionando no exemplo daquele rapaz. Preserva-se a vida. A disciplina é uma marca de uma igreja que quer obedecer e honrar o seu Senhor. O pecado fermenta toda a massa. Se não for removido, contamina toda a igreja. A disciplina então visa também, não somente a pessoa, para que a pessoa volte ao estado de sensatez, de obediência à palavra de Deus, mas também a proteção da igreja. Então, toda a disciplina, o exercício dela é um ato responsável de amor, e Paulo está pronto a aplicá-la. Visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meio, além de toda essa situação, ainda havia todo esse questionamento com relação ao ministério, à autoridade, ao apostolado de Paulo. Haviam homens que desprezavam, falavam contra ele: Paulo é um miserável, ele não tem presença, ele não tem oratória, ele nem cobra quando prega, ele é desprezível, ele não tem um carisma, ele não tem grandes revelações e assim toda aquela parafernália. Estavam duvidando da autoridade do ministério de Paulo. Paulo está dizendo agora, então, é a autoridade de Cristo que vai se manifestar entre vocês. Vocês buscam uma prova. A palavra prova aqui é uma palavra que vai aparecer várias vezes daqui para frente. Visto que vocês estão exigindo uma prova, essa palavra vai aparecer ali nos próximos versículos 5 em diante. Isso nós vamos ver mais para frente. Essa palavra significa, ela era usada para quando um determinado material era submetido à prova de confiabilidade, de pureza, de firmeza. Era algo testado e aprovado, algo que estava dentro das normas, que realmente iria entregar aquilo que ele se propunha a fazer, considerado puro, duradouro, autêntico, genuíno. Não era uma coisa falsificada. Vocês querem uma prova? Mas havia a influência desses falsos líderes, e muitos cristãos teimavam em viver na prática do pecado. Buscavam, de alguma maneira, alguns argumentos que pudessem desqualificá-lo, de que Cristo não falava, de amordaçar aquele que apontava aquelas condutas e procedimentos errados que estavam destruindo a vida da igreja. Eles não queriam ser confrontados em seu estilo de vida. E muitas pessoas, quando confrontadas, o que elas fazem? Elas não gostam. Não gostam de ser confrontadas no seu estilo de vida. Em vez de corrigir a sua conduta errada, procurava desqualificar aqueles que o confrontavam. Você já observou que pessoas que rejeitam a disciplina da igreja, que abandonam a igreja, saem acusando a igreja?
Elas não abandonam o pecado e falam, não, foi por causa de você, foi por causa daquela pessoa, foi por causa daquele irmão, ele fez isso, ele fez aquilo. Vocês veem isso. Vocês leem nos posts, nas mídias aí. E observe, normalmente, elas continuam vivendo no seu pecado. Tristemente. Falam mal, acusam os líderes, pastores, a liderança. Mas Paulo está dizendo que Cristo falará por intermédio dele. Ele não é fraco, mas poderoso. Outro princípio, uma implicação que Paulo então nos mostra aqui, é que na prática da disciplina, quem que vai exercer o poder sobre a vida das pessoas? O pastor? A igreja? Quem é? Cristo, Deus. Isso me chamou muita atenção. O poder de Cristo é revelado na ação disciplinar, naqueles que persistem nos seus pecados. É o poder de Deus, pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus vivemos. É o poder de Deus que é exercido na ação da disciplina. A igreja havia sido enganada pela atuação e pelos ensinos falsos daqueles homens, fazendo duvidar de que Paulo era um verdadeiro apóstolo, do que ele ensinava era bom. Mas Paulo está dizendo, Cristo não é fraco para lidar, Ele é poderoso para cumprir o seu propósito. Sim, e aqui entra exatamente verdades centrais. O pastor Horst falou na abertura. Ele foi crucificado em fraqueza, Ele desceu da sua glória, esvaziou-se, fez-se carne, habitou entre nós, nasceu num lugar humilde, deixou de lado todos os seus privilégios, vestiu-se da natureza humana e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Foi esbofeteado, cuspido, traído, pregado numa cruz, injustamente. Mas no meio da maior injustiça, houve a maior manifestação de poder, na sua fraqueza. Mas foi ali que Ele pavimentou o caminho para a nossa justificação, para a nossa reconciliação, para a nossa redenção. E Ele ressuscitou e está vivo e em breve voltará. Sim, a fraqueza e o poder se juntam ali na cruz do Calvário. Que coisa extraordinária, né? São a contradição, os paradoxos de Deus, né? A maior fraqueza manifesta-se a maior glória. A maior fraqueza manifesta-se o maior poder. Onde ali ele ressuscita pelo poder de Deus. E é esse poder que nos levanta e que traz nova vida para nós. Foi o poder de Deus que o ressuscitou. Fraqueza, sim, mas poder na ressurreição e na sua glória. E é nessa autoridade que Paulo vai então falar com a igreja. Aqueles homens foram influenciados por falsos ensinos, davam muito valor a expressões de força, visões, revelações e milagres. Mas Paulo já tinha aprendido que quando ele era fraco, então é aí que eu sou, porque o poder se manifesta na fraqueza. Paulo sabia disso. Sendo fraco em Cristo, o poder de Deus se manifestava. O poder, não a fraqueza, marcará a sua iminente visita. Princípio é Cristo agindo, é o poder de Deus agindo poderosamente. A disciplina, irmãos, não é para mostrar quão grandes e fortes são os líderes, quão autoritários e arrogantes eles são, mas é o meio pelo qual Deus age poderosamente na vida da igreja, santificando-a. Cada um de nós deve desejar ser disciplinado pela igreja. Homens fracos, líderes fracos e carnais,
nada superiores ou melhores a quem quer que seja, mas simplesmente nós juntos em comunhão, obedecendo aos princípios estabelecidos para a igreja, honramos ao Senhor da igreja, servimos a igreja com a expectativa de que a ação poderosa e amorosa de Deus irá restaurar e purificar o seu povo. Sim, as pessoas rejeitam disciplina. Eu vou contar algo para vocês. Haveria muitas situações, mas eu já fui disciplinado por essa igreja. Sabia disso, Diego? Ainda bem. Quando eu era novo, uns 40 anos atrás, só, eu estou com 63, eu tinha 23, eu acho. É uns 40 anos, né? 40 anos atrás. E eu ainda lembro, né? Jovem, bonito, maravilhoso, sensacional, incomparável, humilde, né? Eu fiz coisas que não devia fazer. O que os irmãos fizeram? Tiraram meus ministérios. Eu era professor de escola dominical, eu pregava, era líder dos jovens, cantava, dançava, fazia um monte de coisa. Você não vai fazer mais nada. Eu fui disciplinado por essa igreja. A Damares foi disciplinada pela igreja. Esse dia a gente estava lembrando, né? Como é que pode, né? E nós estamos aqui até hoje. Aqueles irmãos me amaram, cuidaram de mim. Muitos aqui já passaram por disciplina e estão aqui. Se submeteram, aceitaram a correção, o amor, a severidade, muitas vezes requer severidade. A Elvira brincava comigo, cadê a Elvira? Eu vi a Elvira aí, aqui, né? Quando eles moravam aqui em cima, logo atrás tinha uma árvore muito bonita, né? E ela falava assim, ó, tinha uns arranhões, esse aqui são os arranhões dos irmãos quando você chamava eles para conversar com você aqui. Tinha uns arranhões, né? Não, nunca é uma coisa simples. Não é uma coisa que te dá prazer e que te eleva, pelo contrário. É doloroso. Portanto, irmãos, vamos vigiar, vamos buscar a simplicidade da palavra de Deus, nos submeter uns aos outros, à disciplina, à correção, porque ela nos traz bênção, ela nos faz crescer, solidifica a nossa fé, nos leva a uma vida de santidade. Vejam as palavras que Paulo fala sobre a imoralidade. Traz dignidade ao corpo da pessoa, leva a um casamento feliz, abençoado, não uma vida promíscua. Porque casamento é coisa séria, relacionamento entre um homem e uma mulher é coisa séria. Ela traz ensino sobre a natureza de Deus. A sexualidade, a prática da sexualidade ensina coisas sobre a pessoa de Deus. Por isso que Paulo na primeira carne fala assim, quando diz assim, não se una a uma prostituta, porque os dois serão uma só carne. É desonra. É uma coisa muito séria. Por isso, irmãos, vamos caminhar, cuidando e tratando, porque essas coisas que Paulo nomeia não se instalem entre nós, brigas, invejas, calúnias, intrigas, disputas, rivalidades, criancices, mas que contaminam a igreja e a vida pessoal, principalmente na área da sexualidade e da moralidade.
Deus espera e requer santidade para a sua igreja. E assim Paulo está tratando. Talvez vocês me esperam de um jeito, mas talvez eu terei que tratar, né? Olha o que ele diz no versículo 10. Por isso escrevo essas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los. E muitas vezes ela requer severidade. Mas o irmão é tão legal, o irmão nossa, ele é assim, ele é um líder, ele faz aquilo, ele é um grande dizimista, ele me discipulou. Sim, ótimo. Mas quando se trata da disciplina, nós tratamos do que tratamos quando exercemos a igreja? Do pecado, das coisas que não estão de acordo. Não se trata do que o irmão fez ou deixou de fazer. Por isso que temos que ter essa compreensão. Uma igreja bíblica, ela exerce disciplina e a palavra tem vários critérios para aplicá-la. Algumas vezes severo, porque com o pecado não se brinca, porque quando Deus quis tratar do pecado, Ele não brincou. O que Ele fez? Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, por causa das nossas transgressões, para que pela fé no sacrifício dele, um dia pudéssemos ser reconciliados e restaurados a nossa comunhão com Deus. E por isso, como fomos lembrados hoje pela manhã na abertura, celebramos a ceia do Senhor. É a disciplina de Deus sobre nossas vidas. E Ele fez o sacrifício principal. Deus não brincou quando teve que tratar com o pecado. E Ele mesmo se envolveu na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. E nos trouxe o perdão, a salvação, a paz, a certeza da vida eterna naquilo que Ele fez. Por isso vamos celebrar mais uma vez a ceia do Senhor. Pastor Horst. Acima de toda razão, acima dos céus, olhando pra nós com graça e perdão, ó Deus do meu ser.